Aqui estou mais um dia, sou Lucas Folk e na análise, na crítica e na interpretação de hoje eu vou falar aqui para vocês de um grande filme, é um clássico, ele está colocado aí como um clássico, um filme clássico que tem vários gêneros. Ele é um filme que nesse mesmo filme tem ação, pouquíssima ação, mas tem drama, tem romance, tem comédia. É um filme massa e o nome do filme é Forrest Gump, o contador de histórias. E eu trago hoje para vocês uma análise junto com uma crítica e uma interpretação a respeito desse filme. Eu quero muito que você assista, mas antes eu preciso te falar um negócio. Preciso te contar uma história. A história da sua vida, ela precisa ser moldada, reescrita, ela precisa de um ajuste. E sabe quem vai ajustar? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ajustar toda a história da tua vida. Se você permitir, se você deixar Ele cuidar do seu coraçãozinho, pegar seu coraçãozinho e cuidar dele. Permita e deixa Jesus Cristo fazer isso. Vai mudar a tua vida. Então vamos lá. Preparei aqui muita coisa para falar desse filme. É um bom filme que todo mundo gosta. Alguns não, outros sim. Só que a cena do filme, ela começa com ele no ponto, tentando ali puxar assunto. Só que a mulher nem dá moral. É uma cena ali que ele tá tipo assim, ó, sentado aqui no ponto e tentando puxar assunto com a mulher. Fala de bombom e tal, pergunta dos sapatos dela. E esses sapatos aí, eles são bons? Tipo, a mulher não dá moral. A mulher, ela responde depois do sapato, né? Não fala que, poxa, eu preciso usar esses sapatos, eles são bons pra mim. Mas ela não dá moral. E Forrest vai falando sem parar, contando as histórias dele. E antes de continuar, eu gostaria de dizer que eu tô voltando a fazer análises assim. Eu tava fazendo diferente, eu tava fazendo já tudo bem resumido assim, resumido mesmo. Agora não, a gente voltou, a gente fala a gente, né? Mas eu voltei agora a fazer análises assim, desse estilo aqui, onde a gente prepara com muito mais cuidado, uma análise incrível do filme. E fica melhor assim. E vai ser assim agora, até quando Deus permitir. Se a gente muda, inova, renova, transforma, faz alguma coisa. E outra coisa que eu preparei, ele disse assim, ó, Forrest Gump disse que isso pode dizer muitas coisas de alguém pelo sapato, onde vai, onde esteve. Tipo assim, o que Forrest queria dizer com essa cena? Que ele fala que na verdade foi a mãe dele que disse pra ele, olha Forrest, os sapatos da pessoa pode dizer muita coisa. Diz aonde a pessoa vai, onde a pessoa esteve, o que fez, o que não fez. Basta você olhar pro sapato da pessoa. E pior que, trazendo essa frase pros dias atuais, tem tudo a ver mesmo, mas não julga, não é algo assim que você possa julgar o caráter ou moldar o caráter de alguém a respeito do sapato, mas que a galera olha, critica ou fala bem, isso eles fazem. E meio que a frase tem um pouco de sentido, porque dá pra você saber quem é quem pelo sapato, não tudo, talvez apenas o exterior da pessoa, e nem tanto também, né? Mas hoje em dia não é tanto assim também não. Hoje em dia o cara pode estar de chinelo, pode ser o cara mais rico do rolê, e no mesmo rolê pode ter alguém com tênis mais bonito, aquele tênis de 1.000, 1.500, talvez é o mais pobre do rolê que parcelou esse tênis em
12 vezes sem juros. Então, não leva essa frase pra vida, não. Também tem a cena que ele tinha que ser aceito na escola, aí o cara vai parar na casa deles. É porque Forrest tinha um problema. Tô com o cachorro aqui, ó. Dá pra vocês aqui, ó. Tô com esse pitbull aqui que tá. Vocês ouvirem barulho de pato no chão, tipo. É ele aqui. Ele fica em cima aqui, eu tô gravando. O cachorro fica em cima. Olha. Ele gosta de ouvir a gente. Forrest tinha um problema com as pernas dele. Tipo, parece que a perna, ele usava um aparelho por dentro, um aparelho que você coloca assim, só que é um aparelho nas pernas. Antigamente tinha isso, pra quem tinha problemas de andar na perna, ou então andava muito assim, tal, ou então tinha coluna, tipo, parecia um S, alguma coisa assim. Olha, ele tá aqui agora. Aqui em cima dele. Então ele usava esse aparelho assim nas pernas pra andar, então ele andava com dificuldade. Aí a mãe dele tentava pôr ele numa escola, não dava certo, tentava outra, não dava certo. Até que ela cansou e falou: Forrest, você não é diferente de ninguém, você é igual a todos. Aí a cena corta e o diretor da escola fala: bom, seu filho é diferente. Tudo isso por causa das pernas dele, ou talvez pelo jeito que ele falava, sabe? Ele até humilha. Fala tipo: dona, tá aqui, ó. Isso aqui são alunos inteligentes, médios, e aqui tá os regulares e os piores. Forrest está aqui, entre os regulares e piores. Humilhou mesmo, só que ela não desistiu. Ela falou: não, eu quero pôr meu filho aqui nessa escola. Aí acontece uma coisa assim que vou tentar falar por alto aqui. Aí o cara pergunta pra ela: onde está o Sr. Gump? Aí ela falou que o Sr. Gump está de férias. Aí a cena já corta, Forrest lá no balanço, lá dentro da casa, acontecendo alguma coisa, assim, acho que o diretor da escola, mas a mãe do Forrest, resolveram tomar um cafezinho em casa, entendeu? É um café que até fazia barulho, porque as xícaras, só de você ficar assim, movimentando, ela fazia barulho, e dava pro Forrest ouvir lá de fora o barulho acontecendo dentro da casa, mas eles estavam tomando café, entendeu? Aí tava lá e termina tudo isso pra ele ser aceito. Foi muito maneiro. Até feio, né? Não precisava eles tomar um café. Aqui, ó, o que o cachorro tá fazendo? Certo? Ele só consegue dormir em cima dessa bluseira. Porque a única maneira de Forrest ser aceito na escola é porque o diretor queria tomar um café com a mãe dele. Entendeu? Foi a única maneira. Aí termina tudo, o cara sai, o diretor sai se limpando do suor, né? Porque o café tava muito quente. O que ele tá fazendo? Aí ele quis suor e tal. Aí ele fala pro Forrest que ele tava sentado, tipo, ali no alpendre da casa: filho, sua mãe quer que você tenha uma boa educação mesmo, né? Aí o Forrest olha pra ele e fica desse jeito. Aí o cara sai assim e vai embora. Foi a cena, foi a única maneira de Forrest ser aceito na escola. E aqui Forrest ensinou. E também o Forrest já terminou, né, a cena deles. Aí passa ali e tal. E Forrest ensinou. Vocês não sabem, Forrest Gump foi quem ensinou aquele passo de dança pro Elvis Presley, que ficava aí ficava tipo dançando. Aí tava lá, que a casa deles era uma casa muito grande, que a mãe de Forrest fez de uma pensão. Aí tinha muitos viajantes
que se hospedavam lá. E numa dessas vezes Elvis Presley se hospedou lá. E ele tava ensaiando com o Forrest e pediu: faz aquele passo novamente que você fez pra mim. Aí ele, no violão, wake up my cantando, acho, Hound Dog, eu acho. Hound Dog. E Forrest, como tinha problema pra andar, ele ficava tipo assim, ó. Tipo assim. Aquela dança de Elvis, de mexer o joelho assim, ó. Doideira. Aí, pra quem não sabe, né, a dança que o Elvis Presley fazia, quem ensinou foi Forrest. Aí tem uma cena também que eles estão passeando. Eles estão lá passeando. Aí tá na televisão o Elvis cantando e fazendo a dança que o Forrest ensinou pra ele. Louco, a cena engraçada. Também, tipo... Aí também tem as... Eu preparei aqui... É que eu preparei uma análise, né? Então é diferente. Eu tô olhando aqui porque é uma análise incrível. Tem a cena do ônibus, né? Que Forrest tá entrando dentro do ônibus. Tipo, cá você e tal. Aí ele entra. E o pessoal não queria dar o lugar pra ele. Tipo, essa cena ela se ocorre várias vezes. Aconteceu. Essa é a primeira vez dele indo pra escola. Aí ele entra e a mulher lá do motorista, você sabe que isso aqui é pra escola, né? Sim, você é Dorothy, não sei lá o que. E eu sou Forrest Gump. Aí ela acha graça e ele entra. Ele vai andando ali com dificuldade, né? E o pessoal, aqui você não pode sentar. Aqui também não, aqui também não. E ele fica sem lugar pra sentar. E ele só consegue um lugar, que é a Jenny. Aí ele diz, sabe, é engraçado que as pessoas, sabe, é engraçado que as pessoas conseguem se lembrar. Eu não me lembro do dia que nasci. Eu não me lembro o que ganhei no primeiro Natal. Eu não lembro quando fiz o primeiro piquenique. Mas me lembro a primeira vez que eu vi a voz mais doce do mundo. Foi massa, essa cena foi massa. Tipo, que ela fala pra ele, pode se sentar aqui, com aquela vozinha doce, criancinha. Tipo, acredito que ele devia ter 10 anos, 10, 12 anos, eu acho. Aí ele vai e se senta do lado dela. E eu acho massa isso, porque dá pra você refletir. É porque você tá assistindo o filme, mas você tá refletindo também. Olhando aqui, né, pra ver se tá gravando. Espero que esteja gravando. Mas é incrível. Porque, a não ser que você assista o filme mexendo no celular, sem se importar. Eu não. Eu me importo. Eu sempre anotei coisas de filme. Eu sempre gostei de falar de filme. Eu acho isso massa. E eu gostei dessa frase. A gente, às vezes, esquece muita coisa, não se lembra. Ninguém se lembra quando nasceu. Ninguém lembra o primeiro presente. Muitas vezes a gente não lembra de nada que foi a primeira vez que aconteceu com a gente, seja o que for. Mas igual Forrest, eu também lembro. A primeira vez que eu vi a voz do meu amor, do meu amorzinho. Ela falava também tão bonitinho. Eu me lembro também a primeira vez que eu vi ela cantar. E até hoje eu amo ouvir meu amor cantar. É a garota que canta mais lindo no mundo. É a mulher que canta mais lindo do mundo. Eu falo sempre pra ela, você tem o melhor canto do mundo que eu já ouvi em toda a minha vida. Parece um anjinho cantando. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a voz dela, no nosso primeiro encontro. Eu lembro. Foi top. Aí quando o Forrest disse isso aqui, eu me lembrei também. Talvez quem é romântico, essas coisas assim, também vai se lembrar, entendeu? E tipo, isso aqui é a cena do ônibus, né? Forrest disse isso, assim, narrando o filme. Se é que vocês me entendem. Aí a cena vai, eles começam ali, ele sentou do lado dela e eles começam a dialogar. Aí ela pergunta, por
que suas pernas é assim? Ele, não, minhas pernas vai tudo bem com elas. Não, já cortou ali. Aí ela pergunta pra ele, você é idiota ou o quê? Aí Forrest diz, minha mãe diz, idiota é quem faz idiotices. E essa frase ele usa praticamente toda a vida dele, todo o filme. Vai ter alguns momentos que vocês vão ver ele falando essas frases, entendeu? Também tem a cena da pedrada e que milagres existem. E essa cena da pedrada é incrível, eles estão lá, né? De boa ali, tranquilo, caminhando pelo bosque e só, pum, a pedrada aqui. Aí ele olha pra olhar e pô, outra pedrada. E ele cai no chão. Aí os caras, ei, retardado. Aí ela, a Jenny, corre, Forrest, corre, Forrest. E Forrest vai, começa a correr. E realmente milagres existem, porque ali no filme mostra um milagre. O que antes o cara tinha as pernas tortas, a coluna que o impedia de andar bem, de correr bem. Ali ele começa a correr e o aparelho da pé que tava na perna dele começa a se quebrar. Ele começa a correr de verdade mesmo. E a cena ficou massa e os caras não conseguem mais perseguir ele. Então por isso que ele fala, né, que milagres existem. Então o Forrest correu e sempre correu demais. E as pernas dele vai e voltam ao normal, entendeu? Então aí termina essa cena. Aí filme vai, filme vem, tem a cena que eles oram porque Forrest foi na casa dela. Aí ela, vem pra cá, Forrest. Aí eles entram no milharal. Aí o pai da Jenny sai, cadê você, Jenny e tal. Essa cena aqui é incrível. A cena em que eles oram a Deus e ela pede pra ser transformada em um pássaro. E Deus vai e ajuda a Jenny. Porque o pai dela parece que agredia muito ela, machucava ela. E ele queria nesse momento, acho que bater nela. Aí os dois entram ali pro milharal e ela, Forrest, ore comigo. Aí ela começa a orar e pede pra Deus transformar ela em pássaro. Só que nada disso aconteceu. O que aconteceu é que milagres existem. O milharal ali ficou enorme. O que era um milharal pequeno ficou enorme. O filme passa a questão que milagres existem. Embora seja um filme que é produzido, mas isso acontece na vida real. Milagres existem. E o que mais também foi ajudado nela foi até o Forrest dizendo, ela não foi transformada em um pássaro, mas a polícia tirou ela do pai e entregou ela pra avó. Então ela parou assim de sofrer, entendeu? Também tem a cena da pedrada, ela se repete. E ele tem de correr também. Aí ele corre até o campo no jogo e os olheiros perguntam, quem diabo é aquele? Aí o cara responde, é Forrest Gump, um idiota. Os caras falam isso mesmo. Porque a cena da pedrada se repetiu. A cena da pedrada se repetiu e ele já tava adulto já. Aí ela, corre, Forrest. E ele começa a correr. Aí do nada ele entra ali num campo onde tá tendo um jogo ali de futebol americano. Os olheiros estão lá olhando assim com as planchetas na mão. E ele corre e ultrapassa todo mundo que tava correndo. E os caras, quem é esse cara? Aí Forrest Gump, um idiota. Aí os caras contratam ele pra ele jogar futebol americano. A única coisa que ele tem que fazer é correr. Isso é louco, porque foi algo assim que ajudou bastante ele na faculdade, né? Até não mais sofrer na faculdade, né? Porque o cara corria muito e eles ganhavam tudo, porque ele corria muito mesmo. Foi muito top essa cena também. Também tem a cena que os negros queriam estudar e Forrest estava lá na TV. E o Forrest entrega o livro da moça ao vivo na TV. Essa cena é algo assim que realmente acontecia ali no Alabama, no Mississippi. Foi quando os negros, eles queriam ter o mesmo direito dos brancos, poder frequentar a mesma sala, a mesma escola. E meio que as pessoas não deixavam. E meio que já tava ali acabando naquela época ali da Ku Klux Klan, os caras vestidos de branco, aqueles racismos. E ainda tinha, e ainda existe, né, infelizmente. Só que hoje em dia tá até diferente.
Os próprios negros hoje fazem um racismo contra eles. É uma conversa longa, é uma conversa complexa. Eu não vou trazer pra cá. Só que o que eles faziam antigamente era errado. Não poder deixar os negros estudar junto com os brancos. Não, eles tinham que estudar com os brancos. Aí veio também onde Martin Luther King e Malcolm X foram os caras que ajudaram muito nessa quebrar esse sistema escravatório. Aí a cena é o seguinte, os caras estão lá fazendo a reportagem. Os caras querem estudar com nós, não podem. Aí tá lá a reportagem acontecendo em Forest, lá assim, olhando. Desse jeito mesmo, tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí do nada o resultado é que eles conseguiram estudar, permitiram a entrada dos negros. Aí o que acontece? A moça tá indo com a sua mãozinha assim na maleta, o livro dela cai, isso ao vivo, os caras filmando a TV. Aí Forrest vai lá e corre. Ei moça, aqui seu livro, entrega o livro pra ela. Aí os caras ficam um branco entregando o livro pra uma mulher negra. Isso não existe. E isso passou ao vivo na televisão. Aí os caras na TV, mas esse é Forrest, esse é o Gump fazendo uma coisa dessa. Ficou uma cena engraçada mesmo. Que o cara não tem maldade, né? Entendeu? E também a gente tem a cena que Forrest ajuda a Jenny no carro, porque os dois eram muito juntos, sabe? E essa cena, Forrest tá lá, tá tendo uma chuva muito grande. Aí ele tá lá na porta da universidade dela, esperando a Jenny. A Jenny chega, mas chega num carro com um cara chamado Billy. Aí os dois começam, parece que ele tava agredindo ela no carro. Chega, ela põe as mãos assim, ó, tipo pra cá. Desse jeito, assim, agredindo ela mesmo, entende? Aí Forrest não acredita, ele vai lá, abre a porta e tum. Aí ela, para Forrest, você não pode fazer isso toda vez. Não, o cara tava te agredindo, né? Esse All Black secou. Tá aqui curtindo eu fazer análise. Tá, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Aí eles entram pra dentro, aí eles têm uma conversa lá. E os dois ficam lá, tal, até que dá hora deles ir embora. Parece que ele até dormiu lá com ela. Depois disso, Forrest vai pro exército. Ele vai pro exército, aí ele tal, se despede da Jenny e tal. E ele chega no exército, aquela rigorosidade. Mas ele gostou disso. E até que acontece que ele salva ela de novo. Que os caras ela cantando num bar. Ele chegou lá, descobriu que ela tava lá, tipo, tentando entrar numa... Se aquelas atrizes que fazem filmes proibidos e tal, cantando ali. Os caras criticando ela, ele vai lá tirar ela assim e leva ela. Aí ela, Forrest, você não pode me salvar de tudo e tal. Você não vai, você não vem. Ele fala, tô indo pro Vietnã. Aí ela dá um conselho pra ele. Vou até só ver aqui o conselho que a Jenny dá pra ele. Jenny diz, se você se encrencar, não tente ser corajoso. Fuja, corra. É o conselho que ela dá pra ele e ele coloca em prática. Forrest sempre gostou de correr. Só que essa frase, se você se encrencar, não tente ser corajoso. Não tente bancar o corajoso. Fuja, corra. Entendeu? Essa cena ela é reflexiva. Essa cena ela é muito reflexiva. Mas você vai me perguntar, mas por quê? Porque isso, na vida real isso acontece. Vou explicar pra vocês. O que mais tem são homens corajosos que estão nesse momento enterrado ou preso. Homens ali mesmo, homem corajosão mesmo, cara, eu sou corajoso e tal. Duas coisas acontecem com homens assim. Eles se perdem. Vai tirar satisfação porque o cara olhou pra mulher dele. O cara vai lá e pô, brigou no trânsito, vou lá tirar satisfação do cara, pô. Pra quê, cara? Não precisa bancar
o doidão. Você não é doidão. Você não é doidão. Entenda isso. Essa reflexão que o filme faz. Não adianta bancar o corajoso. Sempre tem um mais corajoso que você. Às vezes é melhor correr. Você não... Tipo assim, ó. Você não vai ser covarde. Você não vai ser um covarde. Esse correr pra nós, não é que você vai correr com medo, não, você vai evitar a discussão, você vai entender, pô, o cara mexeu, olhou pra minha mulher, mas eu que tô com ela, eu que tô curtindo a vida boa com ela, esses caras que se dão. Essa é a questão de você correr, você vai correr de uma confusão, você não vai ser covarde, costumo dizer, o covarde é o cara que vai lá, vai tirar satisfação, vai brigar no trânsito, e vai possivelmente até perder a vida. Isso sim é um covarde. E o homem mesmo de verdade é aquele que evita a confusão. O malandro de verdade é aquele que vive a vida, que trabalha, entendeu? Então coloque isso em prática, reflita nisso que eu falei pra você. Você que é homem, você quer muito provar que tem valor, que tem coragem. Tem muito espaço para valor e coragem na cadeia e no cemitério. Então pensa, reflita um pouco. Aí ela diz isso pra ele. E Forrest no exército. E Jenny virou uma hippie. E começou a guerra e Forrest salva alguns correndo. Tipo aquele filme Até o Último Homem. E também Forrest provou lealdade ao Bubba e a família dele lá na frente. O que aconteceu? O Forrest estava no exército. Meio que não estava acontecendo nada, não acontecia nada. Ele só caminhava procurando um homem, parece que chamado Charlie. Aí do nada começou a guerra. Veio a guerra, aí pô, bomba caindo. Aí todo mundo, alguns morrendo, outros precisando. Aí o que Forrest fez? Em vez de lutar, não, ele começou a correr. Pegava alguém, corria, salvava. Via quem estava vivo, corria, salvava. Alguns não estavam mais, outros sim. Aí ele salvou o tenente, não, e o tenente não, me deixa aqui, seu bobo. Até que ele encontra Bubba, volta, encontra o Bubba, só que o Bubba já tava indo embora, que a bomba acabou com ele. Aí ele fala, eu queria voltar pra casa, Forrest. E Forrest disse que nunca conseguiu esquecer essa frase que Bubba disse pra ele. Só que resumindo, Forrest salvou todo mundo. E ele provou a lealdade a Bubba mesmo. Ali no meio da guerra ele procurou até que ele encontrou o Bubba. Isso foi incrível. Também tem a cena do hospital, que o tenente Dan diz uma frase. É outra frase reflexiva que você leva para muitas coisas na vida. O tenente Dan diz, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Porque ele perdeu as duas pernas. E ele derrubou o Forrest da cama, vem cá. Você devia ter me deixado lá. Eu devia ter ficado. Eu devia ter acabado, ter morrido com eles lá e tal. Você me salvou. Aí ele vai e fala, olha pra isso, olha pra minhas pernas. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Diversas vezes você se pergunta também, o que você vai fazer agora? Em alguma situação difícil, você não sabe mais o que fazer. Tem situações que ela é muito difícil que você realmente não sabe. E, tipo, você não sabe o que eu vou fazer agora. Em momentos difíceis você às vezes não sabe mais o que fazer, entendeu? E só Deus para te ajudar, para te salvar disso tudo, entendeu? Também tem a cena do discurso. Forrest fala sobre a guerra e reencontra Jenny. Depois ele arruma confusão com os Panteras Negras ao tentar defender a Jenny. E eles vivem bons momentos, mas Jenny vai embora novamente. Essa cena engraçada que terminou a guerra e tal. Parece que o Forrest ganhou uma medalha ali no Congresso, tudo por honra, tomou um tiro na bunda. Aí ele até mostra, presidente, você tomou um tiro na bunda.
gostaria de ler. Aí Forrest tira, abaixa um pouquinho assim e mostra. Aí o presidente sai, ele tá com a medalha toda ali arrumada. Foi o fim da guerra, muita gente criticando, outra gente gostando. Aí os caras pegou ele, não sei na onde, entrou ali no meio de uma fila. Você vai dar um discurso, vem cá, cara, fala sobre a guerra do Vietnã. Aí ele fala, no Vietnã, tal, aí apareceu um soldado, puxou todos os fios, cortou o microfone. E no tempo que os caras tá lá tentando arrumar o microfone, ele termina de dizer, ele fala, eu não quero mais falar nada sobre isso. Aí o cara, é verdade, eu concordo contigo. O hippie que tava promovendo o discurso lá, né, no meio da multidão. Aí ele termina de dizer isso, aí do nada a Jenny, Forrest, ela aparece correndo no meio da água. Aí ele, Jenny, aí ele sai correndo, os dois se encontram e a multidão, uou! A multidão vai delícia. Aí a multidão, uou! Aí eles se encontram, eles conversam, falam da vida. Aí ela leva ele lá na festa dos Panteras Negras, que eram contra a guerra do Vietnã. Aí eles estão lá conversando, o cara, você, isso aqui, um outro. E ele tava de olho na Jenny e um carinha lá, que era dos Panteras Negras. Aí ele, cala a boca, mulher, pô, dá um tapa na Jenny. Aí o Forrest, aí ele vai lá e pô, porrada, uma confusão. Aí os caras, pra fora. Aí ele, Jenny, vem comigo, aí a Jenny vai com ele. Aí eles viveram bons momentos ali, curtiram a noite. Aí no outro dia ela vai embora, de novo com os Panteras Negras e some de novo na vida de Forrest Gump. Aí Forrest e Tenente Dan agora estão ali pescando camarão. Por quê? Porque passou isso aí, né? Esse acontecimento. Forrest ganhou um dinheiro jogando ping-pong, né? Sim, os caras patrocinou ele. Aí ele pegou esse dinheiro e comprou um barco. O Tenente Dan falou, se você virar capitão de um barco, eu viro seu intermediário, alguma coisa assim do tipo. Black, sai daqui. Cega, cachorro. Cega. Cachorro aqui. Vem pra cá, tava ali, vem pra cá de novo. Ei, pitbullzinho. Aí ele ganhou esse dinheiro, comprou o barco. O Tenente Dan foi com ele, aí eles estão ali pescando camarão. Aí do nada tem uma tempestade que destrói todos os barcos. O único barco que ficou sobrevivente foi o do Forrest, do Tenente Dan. Aí eles ficam mais ricos ainda. Só que aí a mãe de Forrest fica doente, aí ele vai e o Tenente Dan fica cuidando disso tudo sozinho. E Forrest fica rico. Aí Jenny volta, eles vivem bons momentos. E Forrest diz, foi a melhor época da minha vida. Quando ela voltou novamente. Aí ele já tava rico, ele ajudou muita gente. Ele ajudou até o Bubba, a família do Bubba, né? O Bubba Gump. Aí ele tenta pedir ela em casamento, só que ela não aceita. Só que ele já tava rico, né? O Tenente Dan tava cuidando das coisas dele. Ele cortava grama de graça por uma instituição. Aí a Jenny voltou, aí eles vivem bons momentos, andam, vão em árvore, conversam e tal. Aí tem uma noite que ele pede ela em casamento. E ela parece que não aceita. Aí ele fala, mas Jenny, mas por que você não me ama? Aí ele diz, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor. Forrest diz pra ela, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor. Aí ela olha e vai embora. Aí mais tarde ela volta, tá chovendo. E eles se amam numa noite de chuva. No outro dia ela vai embora novamente. Só que essa noite de amor vai render algo pra eles lá na frente. Aí ela vai e foi embora. Aí o Forrest acorda e fica assim,
Deve que na mente dele, mas de novo, essa mulher foi embora. Foi embora. Aí o cara fica desolado, né? Aí ele tá tipo assim, sentado, desse jeito. Aí Forrest começa a correr. Forrest corre por anos sem nenhum propósito, só correndo, correndo, correndo. E isso virou notícia no mundo inteiro. As pessoas iam pedir conselho, ajuda pra ele. E ele dava conselhos. Sabe aquela marca de camiseta que tem um olho, tem a boca assim? Foi ele que criou, limpando assim, ó. Pum, limpou. Ou seja, coruja. Ele correu 3 anos e parou de correr, simplesmente parou de correr. Ele vai e para de correr do nada e voltou pra casa. Aí tem a cena que tá lá Forrest, eles vão à casa de Jenny, descobrem. Resumindo, o cara correu 3 anos, parou de correr. Aí ele tá lá no mesmo ponto de ônibus que ele inicia o filme. Aí ele fala que pra uma mulher que tá do lado, eu preciso ir esse endereço tal, eu preciso encontrar a Jenny. Aí a mulher fala, olha, esse endereço é a 5 quadras daqui. Aí ele sai correndo doido. Aí ele chega lá na casa da Jenny, que ela mandou uma mensagem pra ele, dizendo, vem aqui me visitar. Aí ele chega lá e encontra a Jenny. O que acontece? Ele foi, chegou na casa dela, aí ela pode entrar e tal. Aí de repente chega um menininho, aí ele, nossa, um menininho. E essa cena é muito engraçada. Aí ela, caramba, você tem um filho, Jenny. Aí ela, sim, e o nome dele é Forrest. Aí o cara, Forrest, ele tem meu nome? Aí ela, sim, igual o pai dele. Aí ele, uau! O pai dele também chama Forrest. Aí ela disse, o pai dele é você. Aí Forrest fica com medo. Aí ela, calma, você não fez nada de errado. Vai lá, dizer um oi pro seu filho. Sabe quando esse filho foi gerado? Quando ela foi a primeira vez na casa dele. No outro dia, ela foi embora. Aí ela fala, quer se casar comigo, Forrest? Agora, depois que ela falou que o filho era dele. Aí ele, sim, eu quero. Aí ela depois lá no parque fala pra ele, estou doente, Forrest, tem um vírus e tal. Eu fico indignado um pouco com essa cena. Eu vou explicar pra vocês. Aí a cena, e eles se casam quando ela está doente, e o Tenente Dan aparece andando. Resumindo, ela falou que estava doente. E só agora ela casou com ele. Eu vou terminar aqui a lista, vocês vão entender. Não, isso aqui tem uma outra parte aqui. Tipo assim, Forrest sempre gostou dela. Sempre quis estar junto com ela, sempre quis namorar com ela. E eles se conhecem desde a infância. Mas ela nunca quis ficar com ele. Ela sempre preferiu essa vida promíscua, hippie, se aventurando, se drogando. Teve uma cena que ela quase se matou pulando de um negócio, de um prédio, tava tocando aquela música Free Bird. E ela sempre viveu essa vida muito louca. E quando ela ficou doente, aí ela volta pra ele cuidar dela. Aí agora ela casa com ele. Por que ela não curtiu a vida com ele? Não, ela preferiu, quando tava já doente, indo embora, volta pra viver com ele. E tem um filho, né? É bom que o filho não pegou o vírus dela. Possivelmente seria o HIV, né? O vírus que ela tinha. Pela vida muito louca que ela tinha. Era isso. Sempre se deitava com um, com o outro. Mas a última pessoa que ela se deitou foi com o Forrest. E no caso ganhou. Onde veio o filho dele. Depois disso eles se casaram e tal, né? Deve que
acasalaram e tal. E até que ela se foi. Jane se foi e o Forrest ele desabafa. Ele fala muita coisa assim. Depois que ela se foi, né? Ele foi lá onde ela enterrou ela. E ele desabafa, fala muita coisa. Fala, sinto saudades, Jane. E o pequeno Forrest escreveu essa carta e ele disse pra mim não ler. Então eu deixo a carta aqui. Realmente o Forrest sempre aceitou ela de volta. Ele podia muito bem falar, olha, não te quero mais. Agora você tá doente e tal. Mas todas as vezes que ela sumiu e voltou, ele aceitou ela de volta porque ele amava. Ele sempre aceitou ela de volta porque ele amava a Jane. Ele amava a Jane. Então, era um cara sem malícia, sem maldade, entende? E também tem a cena que eu esqueci de citar uma frase quando ele tava correndo. Foi uma frase muito boa que eu refleti nela também. Ele disse assim que é necessário deixar o passado para trás para viver coisas novas. É tipo isso, mas eu anotei aqui, ó. Forrest disse: tem que pôr o passado para trás para continuar. Foi por isso que ele correu por 3 anos. Essa frase, ela é incrível, porque é exatamente, se você vive no passado, enquanto você não deixa o passado pra trás, e o cara, o Black tá aqui, ó, rasgando tudo aqui. Olha. Tipo, o passado ele tem que ficar lá atrás pra você seguir pra frente, pra você ganhar coisas novas na frente, entende? Nossa, já consegui rasgar mesmo, ó. Conseguiu. Isso aí, acho. Então eu achei muito interessante essa frase. Que você aí que tá me vendo, você tem que pôr o passado pra trás pra você seguir em frente. Entendeu? E a cena, tem a cena dos pássaros, quando ele tá voltando de desabafar lá. Eu acredito na minha teoria que essa cena ela não foi programada, porque ele tá vindo, tá voltando assim, tem uma árvore bonita, tá uma fotografia bonita, assim, um fim de tarde top. Aí ele tá vindo caminhando, eles estão filmando ele caminhando, e de repente passa aqueles tantos de pássaro gritando. E são pássaros de verdade, não foi edição. E se foi, ficou perfeito, mas eu acredito que não, naquela época eles não iam fazer uma edição dessa. Um filme antigo, que virou um clássico. Aí os pássaros passam e ele olha pra trás, assim. O ator que fez o Forrest, o cara foi muito inteligente pra na hora que os pássaros passam e eles entram pra dentro da árvore que tava lá, ele já rapidamente olha. Eu acredito que foi aquela cena que não tava no roteiro, mas que aconteceu, que talvez teria que ser regravada por causa dos pássaros, mas que ficou tão perfeita que ele deixou, e ficou top. E o filme termina com a pena que caiu do livro voando, porque ele tá lá no ponto para entregar o filho dele no ônibus para ir pra escola. Aí o pequeno Forrest diz: eu vou levar esse livro que a minha avó lia pro senhor quando era criança. Aí o Forrest pega o livro, olha e a pena cai. Dá pra ver a pena caindo, é um detalhe do filme, a pena cai. Eles não viram. Aí o menino entra dentro do ônibus e ele fala a mesma coisa. Aí só que antes ele fala Forrest. O Forrest ia dizer uma coisa pro pequeno Forrest, tipo um cuidado, alguma coisa, mas ele deixou, ele falou não. Aí ele falou Forrest. Ele pensou no negócio que ele ia dizer, talvez ele ia dizer alguma coisa que ele já viveu na escola, que sofreu. Aí ele pensa. Ele diz: estarei aqui quando você voltar. Aí o pequeno Forrest olha pra mulher. Aí ela fala pra ele: você sabe que isso é o ônibus da escola, né? A mesma cena se repetindo com o Forrest bem no começo do filme. Aí ele: sim, você é Dorothy, sei lá o quê.
eu sou Forrest Gump. Aí ela ri igual ela riu do Forrest no começo do filme. E ele entra. Aí já o filme não mostra se aconteceu a mesma coisa do pessoal. Você não senta aqui, você não senta aqui. Talvez aconteceu, né? Aí o filme termina com o Forrest lá sentado assim. Desse jeito assim. Desse jeito mesmo, desse jeito. E a pena voando. E o filme acaba. Mas vamos lá. Esse filme, ele dá pra ensinar algumas coisas importantes. Primeiro, mostra ali um cara que não tem malícia nenhuma, um cara ali inocente, sem maldade. Você não consegue ver maldade no personagem Forrest Gump. Tipo, o cara parece que leva a vida ali na simplicidade, até sendo taxado ali como um idiota mesmo. Isso é um idiota, cara. Mas o cara não tem maldade nenhuma. Tipo, ele vive assim, parecendo que não se preocupa com o dia de amanhã. Tipo, ele vive parecendo que ele tá vivendo um dia de cada vez. Isso é bíblico. Eu achei isso interessante. Outra coisa também que dá pra aprender com esse filme é que o cara conta muita história. E se tudo isso que Forrest contou, Forrest Gump, contador de história, é o nome do filme, se tudo isso é verdade, o cara viveu uma vida muito doida, com altos e baixos, bons tempos, maus tempos. Mas pelo menos viveu, tem histórias demais pra contar. E foi outra coisa que eu achei muito interessante também. E o filme acaba, é um bom filme. Eu recomendo vocês ir lá agora, depois que eu fiz essa análise aqui incrível. Vão lá agora, assistam o filme. Vocês vão gostar muito, o filme é massa. Forrest Gump, contador de história. Ou então como ele mesmo se pronuncia, Forrest Gump, contador de história. É um bom filme, eu gostei. Recomendo pra vocês assistir, pode assistir, vocês vão gostar. E é isso. E tirem agora as suas próprias conclusões e análises ao vocês assistir. Ou se você já assistiu e assistiu essa aqui análise, você talvez vai discordar, concordar de alguma coisa que eu falei. Isso é muito bom, isso é interessante. Então eu fico por aqui. Vejo vocês em outros momentos. Lucas Folk. E até a próxima crítica, análise e interpretação de algum filme. Jesus te ama. Jesus te ama.